todos vão olhar e vão dizer: aquele homem é um santo de Deus. Olha o seu modo de falar, olha o seu modo de andar, olha o seu modo de vestir, olha o seu modo de ser. Aonde você entrar, todos verão que você é diferente. Sabe por quê? Porque a retidão está intrínseca no teu coração. Quantas vezes, queridos irmãos, muitos devem ter passado aqui, porque eu tenho aqui na minha frente e na minha retaguarda homens valorosos, mulheres valorosas, pessoas que têm um exemplo de fidelidade a Deus, e devem ter passado por essas experiências. Você vai em determinado lugar e ninguém te conhece, mas só o seu jeito de falar, alguns minutos depois alguém da pergunta: posso lhe fazer uma pergunta? Sim, pode. O senhor é evangélico? Ou o senhor é crente? E sim, mas como que o senhor descobriu? Pelo seu jeito de ser. Eu achei muito interessante, eu estava pesquisando uns textos na Bíblia, o hebraico e o grego, e achei muito interessante que sempre eu preguei, eu ouvi as pessoas falando sobre: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Então, quando a gente fala eu sou o caminho, normalmente a gente pensa que numa estrada, numa meta, algo que você quer chegar, você quer alcançar. Então eu sou o caminho. Aí quando eu vou pesquisar, o texto fala muito mais profundo do que isso. Sabe o que ele está dizendo? Jesus, quando fala eu sou o caminho, quando você pode, ou quem quiser aí pode pesquisar, quando você vai lá no grego, quer dizer o seguinte: seja o meu jeito de ser, siga o meu jeito de ser. E apóstolo Paulo entendeu isso, que quando ele usa o mesmo texto, o mesmo termo grego, quando ele disse: sede meus imitadores, como eu sou de Cristo. Aleluia! Use o meu jeito de ser como Jesus, como eu uso o jeito de ser de Jesus. E qual é o jeito de ser de Jesus? É transmitir luz, é transmitir paz, é transmitir unção, é transmitir graça. O Senhor Jesus nesta noite está falando: seja reto, seja como eu sou, seja um caminho para os outros chegarem até mim, porque eu sou o caminho, eu levo aos céus, e quem chegar a mim vai chegar ao meu Pai. Deus está nos falando nesta noite: sejamos retos nos dias difíceis que nós estamos. Não é fácil, nós estamos passando por momentos dificílimos no mundo, na nossa pátria, mas não quer dizer que com isso nós vamos sair da retidão, nós vamos afastar da presença de Deus, mas nós vamos clamar ao Senhor por nós, pela nossa família, pela nossa nação, porque o povo que chama pelo nome do Senhor, o Senhor se levanta em seu favor. Aleluia! Depois, o Senhor chama também de temente. O temente, irmãos, é algo espiritual. As duas partes primeiras que eu falei, homem sincero, é uma relação humana. Segundo, o terceiro e quarto, que é o temente, desvia-se do mal, uma relação espiritual. Irmãos, temer a Deus é uma decisão que você toma. Eu vou ser temente a Deus. É uma forma de você obedecer a Deus, obedecer os seus mandamentos. E todos aqueles que têm o mandamento do Senhor e obedecem, esses verão a Deus. Eu creio que aqui nesta noite, todos nós que estamos aqui, nós somos tementes a Deus. Não é ter medo, mas temer é respeitar, temer é glorificar, é louvar o Senhor e dizer que Ele é bom e a sua misericórdia dura para todos sempre, e dizer que o Senhor é a nossa vitória, que o Senhor, Ele está como companhia de nós todos os dias da nossa vida. Estamos aqui, o Senhor está lá. Você está na estrada, o Senhor está lá. Você está no seu trabalho, o Senhor está lá. Você está na sua escola, o Senhor está lá. Oh, graciando lá, é ser obediente a Deus, mesmo que as circunstâncias
sejam desfavoráveis. Irmãos, as lutas levantam. Todos nós passamos por aflições, e Jesus disse que nós não estaríamos livres disso, que nós teríamos aflições, e todos nós temos. Há momentos, algumas aflições, passamos tranquilos, mas outras, as tempestades são tão fortes, que parece que vamos perecer. Até lágrimas nos olhos faltam, devido à angústia que estamos passando. Mas eu quero te dizer uma coisa nesta noite, uma boa notícia. Você que é temente a Deus, Ele olha para você com misericórdia. As misericórdias do Senhor não têm fim. Você está aqui, as misericórdias do Senhor estão sobre a sua vida. Você está aqui, mas a misericórdia do Senhor está lá na sua família. Você está aqui, mas a misericórdia do Senhor está lá no seu trabalho, para livrar, para guardar, para sustentar. A misericórdia do Senhor é infinita. É aquele que teme a Deus. Ele tem essa capacidade de, nas horas mais difíceis da sua vida, em que faltam palavras, em que faltam lágrimas nos olhos, ele tem a capacidade, a habilidade de ter o controle da sua vida e dobrar os joelhos, e mesmo sem palavras, ele apenas murmurando, ele faz a sua oração, e Deus do céu ouve, porque ele olha para a terra e diz: tem um temente aqui, tem um temente clamando a mim, e eu vou responder. Porque Ele não nos responde porque nós somos bonitinhos, nós somos bonzinhos. Não, Ele nos responde porque a sua misericórdia dura para todo sempre. Então estamos aqui, estamos debaixo da misericórdia de Deus. Quarto, Ele desvia-se do mal. O desviar do mal é uma resistência. Resistir o diabo, ele fugirá de vós. Resistir, desviar do mal é resistir à maldade ou às tentações. Nós encontramos muito bem a história de José. Ele resistiu à tentação para não perder aquilo que Deus tinha para ele, o propósito. Deus tem um propósito para cada um de nós. Ele nos olha e vê-nos como sonho do seu propósito. Todavia, nós devemos estar atentos para que o inimigo não se levante e derrube nós do propósito de Deus. Porque Deus fala, Deus promete, mas muitas das vezes nós não entramos nessa promessa de Deus. Então não se cumpre, porque estamos fora do propósito. Mas eu creio aqui, eu sei que aqui nós temos irmãos e irmãs que seguem o propósito de Deus. E para cada um de nós Deus tem um propósito especial. E esta noite, o propósito que você tem aqui é de adorar. Então adore, adore, adora. É glória para cima, vitória para baixo. 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 Aleluia! Queridos, Jó, ele tinha algo especial, que Deus olhou e disse: olha, este homem desvia-se do mal. Além de ser temente, além de ser sincero, além de ser reto, ele desvia do mal. Irmãos, há pecados que ele entra devagar. Eu lembro-me que um certo dia, eu era jovem ainda, e um jovem colega da gente, da época da juventude, ele foi até o pastor. Foi convidado? Não foi não, ele foi convidado até o pastor numa reunião. E ele, o pastor falou: você pecou com a moça? Ele falou: sim, pastor, aconteceu. Mas foi assim um negócio assim. Quando eu vi, já tinha acontecido, pastor. Não foi assim. Porque tudo foi acontecendo. Houve o primeiro encontro, houve a primeira palavra, houve o primeiro beijo, até que aconteceu. Ele disse: pastor, mais ou menos assim. Ele falou: não sei. Porque, irmãos, o pecado ele entra devagarzinho. O inimigo, ele vem devagar, com palavras sutis, querendo nos enganar. Ele foi tão astuto
O que ele fez? Quando ele tentou Eva, a Eva declarou o seguinte, lá que está lá em Gênesis capítulo 3, verso 3: e vendo a mulher que aquela árvore era boa para se comer e agradável aos olhos. Irmãos, o pecado ele vem para agradar os olhos, para a pessoa tentar, porque se você vê uma coisa que é horrível, você não vai chegar lá, mas não, é agradável aos olhos. Então o pecado aparentemente é agradável, só que depois é destruição, é perda, é falta de comunhão com Deus. Você perde as bênçãos, você perde a comunhão, você perde aquilo que Deus quer que você seja, de sinceridade, de retidão. Você perde porque você errou. Aí você tem que ser alcançado pela misericórdia de Deus. Então, irmãos, cuidado, pecado é agradável aos olhos, mas nós temos que fazer como José, eu já citei José: fuja, corra, resista, porque maior é aquele que está em ti para te dar vitória. E a esperança que nós temos é muito grande. Nós vamos morar nos céus. Lá não haverá pecado, lá não haverá dor, lá não haverá ranger de dente, não haverá tristeza, só haverá cântico. Nós cantamos, que eu vou colocar, também porque eu cantei junto com os varões, nós cantamos tão lindo aqui nesta noite. E eu sei que lá dos altos céus o Senhor ficou olhando e já preparou uma bênção para cada um de nós, meus amigos. Ele olhou para lá e disse: olha aí, Vila Valqueire, os meus servos estão adorando o meu nome com tanta vontade, me adorando, estão louvando, abrindo a sua boca. Eu vou então preparar uma bênção para cada um deles. E nesta noite, em nome de Jesus, eu profetizo para nós bênçãos especiais, cura, libertação, unção, batismo do Espírito Santo, transformação. Aleluia! Glória a Deus! Eu vou partir para o final, e agora já passou. Mas Deus procura homens nos dias atuais, como Jó, não para o processo de sofrimento como ele passou. Não, Deus procura homens atuais para que ele possa usá-los, que sejam instrumentos para o reino de Deus. Eu e você, nós somos instrumentos para o reino do Senhor, para a conquista do reino do Senhor. Ide por todo mundo, pregai o Evangelho. Esse é o mistério da nossa igreja, ou da igreja do Senhor, é a conquista de almas. Então vamos ganhar almas nesses últimos dias, porque o Senhor está voltando. Vamos ganhar almas, vamos ser homens valorosos para ganharmos aqueles que estão perdidos, ser como os 300 de Gideões, homens valorosos escolhidos. E aqui, pastores, nós temos 300 de Gideões aqui. Eu sou um dos 300 de Gideões. Você é um dos 300 de Gideões. Por quê? Porque somos valorosos, fomos escolhidos como os 300 de Gideões foram escolhidos. Deus olhou para mim, olhou para você e disse: esse eu quero para mim. Deus olhou para o pastor Ricardo e disse: eu quero para mim. Deus olhou para o pastor Marcos e disse: eu quero para mim. Deus olhou para esses irmãos e disse: eu quero para mim. Deus olhou para esse grupo de varões e disse: eu quero para mim. Aleluia! Eu estou estudando, né, irmãos? Olhe para frente. O seu futuro é glorioso, é vitorioso, é de sucesso na presença do Senhor. Não olhe para trás. O que ficou, ficou. Nós olhamos para frente. Nós temos um alvo a conquistar, um alvo para a nossa vida. Não olhe para as suas limitações. Todos nós somos limitados, somos humanos, mas quando nós colocamos as nossas limitações na presença do Senhor, nós somos capazes de pular muralhas, porque Ele nos dá Ele nos dá força, Ele nos dá graça, Ele nos dá unção, e nós vamos sendo vitoriosos em Cristo. E para encerrar,
Eu quero contar aqui um testemunho. Normalmente, quando eu vou na igreja pela primeira vez, aqui não é a primeira vez, mas nem me lembro, que faz muito tempo do pastor Valdir, que eu estive aqui, não sei se naquela época eu contei o testemunho, mas vou contar hoje, para encerrar. Irmãos, eu tinha 10 anos de idade, criado na escola bíblica dominical, meu pai era pastor, e um certo dia, comecei a sentir muitas dores, muitas mesmo, e comecei a ser medicado por um médico. Meu pai na época trabalhava na Academia Militar das Agulhas Negras, eu sou lá de Resende, um médico chamado Dr. Orlando. Eu estava dando até o testemunho, falava que ele era tenente, mas conversando com a minha mãe, falou, não, ele era capitão. Minha mãe está com 94 anos, vai fazer 95 anos agora, lembra de detalhes. Ela disse, não, ele era capitão, médico. Irmãos, e passaram-se vários meses, ele ali cuidando de mim, mas eu não andava mais. E um certo dia, meu pai chegou para o médico e disse, doutor Orlando, me fala uma coisa, o meu filho não consegue andar. Se colocar uma agulha na perna dele, ele não sente nada. Eu quero que o senhor explique o que está acontecendo com o meu filho. Ele olhou para o meu pai e disse, meu senhor, o senhor quer mesmo saber a verdade? Ele disse, claro, preciso de saber. Ele disse, olha, para a medicina não tem muita esperança. O seu filho não vai andar mais. Ele está paralítico. Meu pai levou aquele choque. Lágrimas rolaram nos olhos dele. E ele disse, olha, compre uma cadeira de roda, dá um jeito para andar com ele. Esse menino não pode ficar deitado assim. E eu ouvindo tudo. Pode ficar deitado assim. Ele precisa andar, tomar sol. E falou, agora o senhor está sabendo, vou continuar o tratamento, porque há uma preocupação, porque a paralisia dele está um pouquinho diferente do que eu conheço. Meu pai, mas do que se trata disso? Olha, ele está paralítico das pernas, e provavelmente vai ficar paralítico dos braços, e a paralisia dele vai estar andando, ele provavelmente vai atingir também a sua mente. Com outras palavras, o médico disse, olha, ele vai ficar, que a gente conhece aí como retardado, né? Ele tem problemas mentais. Ele falou, agora eu vou embora, já que o senhor continua dando remédio para ele, e não tem muito o que fazer. E ele foi embora. Passaram-se alguns dias depois, um dia após a escola bíblica dominical, uma irmã do ciclo de oração, chamada, já passou para o Senhor há muitos anos, a irmã Alzira Sacramento, ela foi até a casa de meu pai, após a escola bíblica dominical. Eu estava lá no quarto e ouvi quando ela chegou, os cumprimentos e tal, e eu vi quando ela perguntou, pastor, como é que está o Davi? Aí ele contou para ela ficou parada ouvindo silêncio. Aí ela virou para o meu pai, olhou dentro dos olhos do meu pai e disse, pastor, e o que Jesus falou? E até aí meu pai estava falando que o médico tinha falado. Aí ele disse, até agora Jesus não falou nada. Aí disse, então vamos lá no quarto, vamos orar. Irmãos, por isso que é admirável essas irmãs do ciclo de oração. Elas têm uma comunhão com Deus tão grande, parece que elas entram no trono, já tem a chave da porta, ela entra no trono, fala direto. Aquela irmã, ela lá na sala, ela disse para o meu pai, então nós vamos lá dentro do quarto, nós vamos orar, a última palavra dele. E quando ela chegou, irmãos, eu estava deitado ali no quarto, chegou meu pai, a minha mãe, e ela disse assim, Davi, você sabe orar? Nós vamos orar. Olha a palavra da serva de Deus, que tem intimidade com Deus. Nós vamos orar e Jesus vai te curar. E aquela irmã dobrou os joelhos, já uma senhora, era uma senhora que tinha um pouquinho de dificuldade, ela dobrou os joelhos, quando ela tocou o primeiro joelho no chão, veio a gemido. Aquele gemido que todos conhecem. E aí o Senhor usou e disse assim, eu vou curar agora.
E chama este menino para o ministério do ensino, do cântico e da palavra. A irmã levantou e disse: pastor, a paz do Senhor. Ela disse: o meu pai, como pastor, mas estava assim, tão coisa, né? Que era sentimento, aquela coisa. Ele disse: ela não vai orar? Ela disse: não, o Senhor já respondeu. Agora é só esperar para dar o testemunho na igreja. Irmãos, passaram-se 10 minutos, lá eu estava da cama. Passaram-se 20 minutos, eu estava lá na cama. Mas quando aconteceu os 30 minutos, eu estava deitado, eu não mexia com as pernas. De repente começou como uma palpitação. Até a perna começou a balançar e eu senti que estava acontecendo algo comigo. Eu conhecia, eu criado na igreja, eu sabia. Eu falei: Jesus está me curando. Eu não conseguia rolar na cama. Quando eu vi aquilo tremido, aquilo me incomodou, já dobrei a perna. Estou conseguindo dobrar as pernas. Aí eu falei: eu vou ver se eu consigo sentar. Meu pai estava na cozinha lá almoçando com a minha mãe. Eu consegui, devagarzinho, sentei. Falei: eu não sentava, agora eu já estou sentando. Jesus. Aleluia! Quando eu botei o pé no chão, eu bati e eu senti que a perna estava firme. Eu falei: então eu posso me levantar. Aí, forcei um pouquinho, fiquei em pé. Eu falei: opa, Jesus me curou. Meu pai estava sabendo nada. Eu estava sozinho no quarto, Jesus me curando. Aí eu falei: bom, se eu posso ir em pé, eu vou tentar andar. Aí dei o primeiro passo, senti que a perna obedeceu. Eu dei o segundo passo, a perna obedeceu. Eu dei o terceiro passo, a perna obedeceu. Eu cheguei na cozinha, meu pai levou aquele susto, tomou o prato pro chão, quebrou, foi comida para tudo que é lado. Ele levantou-me para o alto e disse: o Senhor ouviu as nossas orações. Maravilha! Mas o Senhor disse assim: eu vou curar agora. E chama esse menino para o ministério do ensino, do cântico e da palavra. A cura já tinha acontecido, mas faltavam as outras 3 coisas. Passaram-se muito tempo, comecei a lecionar na escola bíblica dominical. Hoje leciono em seminário bíblico, ministério do ensino. O Senhor cumpriu. Depois de 1900, falta um tempo, né? Agora os irmãos vão descobrir a minha idade. 1978, um jovem, entrei num estúdio para gravar um LP, na época LP, né, um disco pequenininho. O idioma de fogo estava se cumprindo mais uma etapa, Ministério do Louvor. Hoje até com a minha esposa que louvei, né? Ministério do Louvor. Mas faltava mais uma coisa. O Senhor disse: ensino, Ministério do Louvor e da palavra. Irmãos, para que se cumprisse toda a profecia, hoje eu vim aqui na Assembleia de Deus em Vila Valqueire dizer para os irmãos e pregar a palavra para se cumprir, Ministério da Palavra, e dizer: aonde foi parar as minhas enfermidades? O Senhor tomou sobre si as nossas enfermidades. Eu vim aqui nesta noite para dizer aos irmãos: Jesus ainda é o mesmo, Ele faz milagres. Eu poderia hoje entrar aqui sendo empurrado por alguém numa cadeira de rodas. O Senhor disse: não, você vai entrar lá na Assembleia de Deus, Vila Valqueire, cujo o pastor Marcos Rabelo é o dirigente, e vai dizer para aquele povo que eu ainda faço milagres. Aleluia! Como é que disse que eu não ia andar? O inimigo disse que eu não ia andar. Pastor, até paraquedista eu fui. Fui não, sou, né? Fui não, não passava. No dia que eu dei o primeiro salto, irmãos, aqui na Vila Militar, as lágrimas desciam nos olhos, porque eu me lembrei. Falei: eu não poderia nunca estar aqui se o Senhor não me curasse. Nunca poderia fazer aquelas, né, área de estágio e depois dar o salto. Irmãos, só para os irmãos saberem desse testemunho, para confiar que o Senhor ainda é o mesmo. Seja temente a Deus, seja reto. Aleluia! Oh, que salva.
aqui estou para glorificar o nome do Senhor e dizer: Ele é bom e a sua misericórdia dura para todo sempre. Deus abençoe os nossos irmãos, as irmãs, esse grupo de